Olá, turma! Nesta aula veremos os conceitos, exemplos, tipos e componentes de sistemas de informações. Nós veremos, então, conceitos básicos, o sistema de informação de forma genérica, os tipos de sistema de informação, incluindo o sistema de informação computadorizado, e os níveis de utilização. Veremos também, ao final, os critérios para a escolha do hardware e software de um sistema de informação. Então, inicialmente, o que são dados e informações? Porque vejamos que o sistema de informação, eles manipulam, na verdade, esses elementos. Os dados são os fatos na sua ordem primária, como, por exemplo, a matéria-prima, o preço de um produto, uma nota. E a informação é a parte utilizável dos dados, que pode ser armazenada, transmitida, ou você pode deduzir novas informações. A gente poderia dizer que o produto acabado, final, seria uma informação, ou, a partir dos dados citados acima, um orçamento, um resultado acadêmico ou folha de pagamento. Esse diagrama representa exatamente o que nós temos aqui como informação, que é o dado com o conhecimento agregado. E o processamento de dados é exatamente aonde esse estudo aqui se concentra, pois os sistemas de informação, eles fazem parte do processamento de dados. E o processamento de dados é qualquer trabalho que faz a manipulação dos dados com o objetivo de obter resultados previamente estabelecidos, para resolver problemas do mundo real. E todo o processamento de dados tem 3 etapas: a entrada, o processamento e a saída. E para você ter essas etapas, você também tem a transmissão, o armazenamento, recuperação, comparação e combinação de informação. Normalmente isso é feito, em sua maior parte, no processamento. Temos aqui um exemplo expandido desse diagrama do processamento de dados, onde nós temos aqui um dado de entrada, os dados de saída, ali na saída, e o processamento, que seria exatamente o programa de computador. Mais adiante nós veremos que esse programa de computador vai ser o elemento software, que é o nosso sistema, que faz parte lá do sistema de informação. E aqui nós temos como exemplo, por exemplo, um programa que calcula a área de um retângulo. Então nós temos como dado de entrada a base e a altura desse retângulo. O processamento vai fazer o devido cálculo e vai nos dar como resultado a informação que é a área desse retângulo. Na verdade é um dado, mas num exemplo de um sistema real seria uma informação de apoio à decisão. E o sistema será qualquer conjunto de componentes e processos por eles executados que visa transformar determinadas entradas em saídas. Então, a gente pode ver que o sistema tem muito relacionamento com o processamento de dados que nós vimos anteriormente. Os componentes de um sistema também podem ser sistemas ou subsistemas. Então, a gente pode ter sistemas dentro de outros sistemas e assim por diante. Então, dentro de um sistema, nós sempre vamos ter entradas, saídas, e tem alguns elementos novos, que é o feedback. O feedback é uma palavrinha em inglês que significa a resposta, o retorno, a percepção sobre o funcionamento daquele sistema. E, normalmente, é ele que permite a gente avaliar a qualidade do produto ou do sistema. O ambiente é o meio, o mundo, onde aquele sistema está inserido. Esse ambiente normalmente contém outros sistemas. Então aqui nós temos um exemplo, um diagrama onde nós temos um sistema que é composto por outros subsistemas. Ele tem as suas entradas, tem as suas saídas, e nós temos ali o feedback, que pode vir na forma de uma reclamação, reclamações de clientes ou percepções feitas pelas próprias pessoas ou até por sensores, equipamentos, que detectam possíveis anomalias. Então o feedback ele serve para você fazer um aperfeiçoamento do próprio sistema. E o ambiente é o meio onde esse sistema está situado. Essa visão, não se preocupe que ela vai se aprimorando à proporção que a gente vai evoluindo no estudo.
porque na verdade tudo na nossa vida é um sistema, o próprio corpo humano é um sistema. A gente está estudando primeiramente o sistema de uma forma genérica. Então todo sistema tem um objetivo, que é a razão de ser dele e está diretamente relacionado ao resultado. Então um sistema automóvel tem como objetivo o movimento dirigido com o transporte de cargas ou pessoas. E aqui nós temos uma visão da empresa como sistema. Então uma empresa também, ela tem as suas entradas, que são ali as pessoas, os materiais, os insumos, o capital, que é o dinheiro, né, investido. Nós temos também o processamento da empresa, que é a transformação do produto, ou atendimento ao cliente, né, ou a prestação de um serviço. E a saída vai ser exatamente os bens ou serviços gerados por essa empresa. Essa empresa, por sua vez, está dentro de um ambiente, que pode ser uma cidade, um país, que sujeita a regras, a impostos, tributos, né? Então, o ambiente, ele normalmente ele afeta o sistema nesse sentido. Isso falando no caso de uma empresa. E aí, então, o sistema de informação são sistemas que permitem a coleta, armazenamento, processamento, recuperação e disseminação de informações. Então, um pouquinho diferente dos outros sistemas, que nós podemos ter elementos físicos, né? Além da informação, o sistema de informação, o elemento principal dele são os dados e as informações. E você pode ter sistemas de informação manuais ou computadorizados. Você pode fazer o seu controle no caderno, num controle manual, no caso, ou usar um computador. E é claro que quem usa o computador normalmente está à frente, porque consegue resultados mais rápidos e mais precisos. Aqui mais um diagrama mostrando um sistema de informação. Também temos aquele mesmo processo, a entrada dos dados, né, o armazenamento e o processamento, a saída e o feedback ali, né, como uma resposta para que você possa fazer a melhoria continuada do sistema. E um conceito também aqui, que o conjunto de partes interrelacionadas entre si para atingir um objetivo em comum. Então observe que no nosso material vocês vão encontrar vários conceitos sobre sistemas, né? No caso aqui, sistema de informação. Agora nós vamos ver aqui quem são as pessoas interessadas num sistema de informação. A gente chama esses elementos por uma palavrinha em inglês chamada stakeholders, que nada mais é do que as pessoas que têm algum interesse. Então, quem são as pessoas que têm interesse no sistema de informação? Então, podem ser pessoas que são os clientes, funcionários, gerentes, diretores, podem ser outras empresas, por exemplo, um órgão fiscalizador, ou mesmo outros sistemas. E esses interessados, eles normalmente estão agrupados na forma de uma pirâmide em relação à quantidade, ou seja, a maioria dos interessados estão ali na base da pirâmide, que são os colaboradores do administrativo, operacional, ou os próprios clientes. No meio nós temos os gerentes e supervisores, que são em uma quantidade menor, e lá no topo da pirâmide você tem ali os executivos e diretores. Isso aqui não é exatamente por uma questão simples de hierarquia, mas para a gente entender o que vem aqui na frente, ó. Porque cada grupo de interessados tem papéis ou níveis de atuação também diferentes, porque o pessoal que está lá na base da pirâmide, ele vai precisar utilizar o sistema para o apoio às suas operações diárias. A gente chama isso de nível operacional. Então, é como o caixa de um supermercado, o funcionário lá do setor de pagamento, ele vai utilizar o sistema para realizar as suas operações diárias de trabalho. Já o nível tático gerencial, que é onde estão os interessados do tipo, a gente viu aqui, gerentes e supervisores, eles precisam do sistema para o apoio à tomada de decisão. Então, eles não vão utilizar o sistema exatamente para fechar uma venda ou para imprimir o cupom fiscal. Eles vão já pegar informações gerenciais dentro do sistema, informações consolidadas, totalizadas.
E o nível estratégico, que é onde estão ali os diretores, os altos executivos, eles precisam de informações mais estratégicas ainda, mais totalizadas, como, por exemplo, em que posição estão as ações da empresa ou em como eles estão em relação à concorrência, quais os produtos que estão na curva de maior venda. Então, coisas que realmente possam apoiar as decisões da alta gestão. Então, cada um tem visões diferentes. Assim como nós, no nosso dia a dia, usamos um aparelho celular para tarefas diferentes, né? Então, a gente vê que uma criança usa um aparelho celular de forma diferente, né? Mais para diversão do que um adulto, por exemplo. Tendo exceções, é claro. E aí nós temos os papéis de um sistema de informação. Num sistema bancário, por exemplo, nós temos o operacional, o caixa eletrônico, o tático seria quem? O balanço da agência, a curva ABC de produtos, que são os produtos mais procurados. O estratégico seria o curva ABC da agência, cidades, regiões, então seria coisas mais abrangentes. Isso tudo relacionado àquela pirâmide. E agora nós já temos a visão de um sistema de informação computadorizado, que nós já temos a presença de outros elementos além da entrada, saída, né, o dado. Nós temos agora aqui a máquina de um lado, né, o lado do homem, o ser humano do outro. No lado da máquina, normalmente nós temos o hardware, o software e a interface. No lado humano, nós temos pessoas e procedimentos. E ali, entre um e outro, nós temos os dados e as informações, que é o que trafega de um lado a outro dentro dessa visão aqui. E essa outra imagem dá uma visão mais clara ainda de quais são os componentes de um sistema de informação computadorizado. São eles. Então nós temos, vocês podem observar, os recursos humanos, que são as pessoas, os procedimentos, nós temos o hardware, que são os equipamentos, o software, os recursos de rede, que são os recursos que interligam os computadores, os recursos de base de conhecimento ou de banco de dados. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 os elementos principais de um sistema de informação computadorizado. Nos próximos slides nós vamos conhecer um pouco mais de detalhes e as características desejáveis de cada um desses componentes. Então, o primeiro componente do sistema de informação computadorizado que nós vamos ver são os recursos humanos, que são exatamente as pessoas que interagem, que manipulam o sistema, e dentre elas nós temos os funcionários de uma empresa, que são os colaboradores, os servidores, no caso, os interessados no sistema, né? Então todos os interessados fazem parte dessas pessoas, e também os profissionais de informática, porque normalmente as empresas precisam de suporte para treinamento, para o desenvolvimento do sistema de informação. Então os profissionais de informática que dão esse treinamento, que dão o suporte, também fazem parte dos recursos humanos. Inclusive, muitas vezes eles estão desenvolvendo o sistema de informação, isso quando ele é criado dentro da própria empresa. E os requisitos dos recursos humanos são que eles estejam bem treinados e preparados. Eles devem ter conhecimento básico de informática, do próprio sistema de informação e dos procedimentos da empresa. Ou seja, de nada adianta eles terem o conhecimento do sistema se eles não entendem como funciona a empresa, quais são as regras de trabalho da empresa, os procedimentos operacionais da empresa. Então, o ideal é que a equipe de recursos humanos tenha um bom conhecimento de todos os lados, para que o sistema tenha sucesso. Assim como também não adianta a pessoa ter um bom conhecimento da empresa se ela não entende nada de informática. Ela vai ter um pouquinho de dificuldade para lidar com o sistema de informação computadorizado. O outro elemento são os procedimentos.
Os procedimentos são as regras de negócio, a forma de funcionamento da empresa, a forma de trabalho, desde os passos iniciais, quando o cliente ou quando a matéria-prima chega na empresa, até o ponto final, quando você tem ali o cliente atendido, um produto fabricado. Normalmente os procedimentos eles têm a ver com um conceito de administração, que são os manuais POP ou manuais de procedimentos operacionais padrão. São manuais que contêm uma espécie de beabá, né? Os procedimentos padrões da empresa, que dizem o que tem que ser feito, quem faz, quando, onde, como e porquê, em relação a cada subdivisão de funcionamento da empresa. Então você tem ali, por exemplo, o cadastro do cliente, aí vai ter um manual POP lá, como é que é feito, um fechamento de crediário, uma venda de um veículo pelo financiamento. Então você vai ter ali os procedimentos de como é que aquilo é feito. Então esses procedimentos eles devem existir, ser bem claros e alinhados com os objetivos da empresa. O ambiente, os integrantes e os clientes. Ou seja, não adianta você querer implantar um sistema de informação numa empresa cujos procedimentos não estão claros, ou numa empresa que visivelmente é desorganizada, não tem uma padronização na sua forma de trabalho, porque você vai acabar tendo dificuldades. O sistema não vai se adequar à empresa, né, e o resultado não vai ser obtido. Então observem bem que cada um desses elementos que nós estamos vendo, eles têm os requisitos e eles têm que estar em harmonia. Tá? Então nós vamos ver isso aí ao final. Os recursos de hardware são todos os equipamentos elétricos, eletrônicos, digitais que são necessários para que o sistema de informação computadorizado funcione. Então, tem tudo a ver com o que nós já estudamos da parte de hardware. São os computadores, impressoras, mouse e teclado, leitor de código de barra, leitor de biometria digital. Nós estamos vendo aqui nas imagens uma impressora, um equipamento de infraestrutura elétrica. E também eles têm que estar bem dimensionados às necessidades da empresa e do sistema, e também já prevendo a futura expansão. Ou seja, de nada adianta você ter funcionários bem treinados, programas ou softwares bem de última geração, se as máquinas não estão adequadas, dimensionadas, se a infraestrutura elétrica, por exemplo, não está bem adequada. Então, mais uma vez, existe a necessidade de termos uma adequação e uma concordância entre os componentes. Os recursos de software, aqui é onde entram os programas de computadores. Então, conforme vemos na imagem, são todos os programas que compõem o sistema de informação como parte dele ou como apoio. Então, vai desde o sistema operacional, seja o Windows, Linux, macOS, os aplicativos de escritório como o Word, editor de texto, planilha, os programas comerciais e até finalmente você chegar ao software, que é o próprio sistema de informação, que é a parte principal ali do sistema de informação. Então, esses recursos de software têm que estar bem alinhados também com os objetivos e procedimentos da empresa e também prever a futura expansão. Então, dentre esses elementos que nós estudamos, dois realmente são bem marcantes, que é o hardware e o software. Eles realmente vão ser os que vão estar ali mais visíveis no sentido operacional da coisa. Então, mas todos os outros têm uma importância muito grande. Então, nós temos duas formas de adquirir o software. Você pode comprar um software pronto, que é uma solução rápida, visto que já está pronto, porém você tem que analisar, testar se ele se encaixa com a necessidade da empresa, porque comprar um software não é tão simples como comprar um carro, uma bicicleta, um celular, que é uma coisa que você pega, olha, né? Então ela tem um formato, tem uma aparência. O software você só vai perceber ele se você testar o software, se você instalar no computador. É como um aplicativo de celular,
que você baixa, instala, aí não gostei desse, desinstala, instala outro. Então é mais ou menos isso. A diferença é que o software, no caso de um sistema de informação, ele custa caro. Não só o caro para você adquirir, como também para instalar e colocá-lo em funcionamento. Então, tudo isso tem que ser bem planejado, a aquisição dele. A empresa tem que verificar se aquele software atende às necessidades da empresa, se ele está de acordo com os procedimentos, com a forma de trabalho da empresa, ele dá os relatórios que nós queremos, ele usa código de barra, ele aceita... Por exemplo, ele funciona pela internet, ele permite que o cliente faça pedido, compra online. Então, todos esses detalhes têm a ver com o software. Já a outra é você contratar uma empresa para desenvolver. É uma solução mais demorada, também pode ser bem mais cara, é claro, mas com a possibilidade de um alinhamento muito grande com a necessidade da empresa, porque você vai ter um produto personalizado. Nas duas formas, existe o risco de não atender às necessidades, né? E a gente deve sempre evitar fazendo uma análise detalhada do software. E a implantação do software implica em custos, que é o cadastro, treinamento, teste, adaptação, e trocar um software não é uma coisa simples. Então você vai acabar jogando dinheiro fora se você implantar um software. Como eu falei, não é tão simples como instalar um aplicativo de celular, testar e desinstalar se você não gostar. Então é um processo bem mais demorado e bem mais caro. E aí nós temos os recursos de redes de computadores, que são todos os recursos físicos ou lógicos, né? Físicos são os equipamentos e lógicos são os softwares que são usados para você fazer as conexões de dados da empresa. Então, é tudo que está relacionado à rede de computadores, à rede local da empresa, não só a rede local, mas a rede de internet, que interliga a empresa à internet e a outros postos, a fornecedores. Então são os roteadores, switches, os cabos, as antenas, o software de comunicação. Tudo isso faz parte da infraestrutura de rede. E no caso de uma grande empresa, você vai ter uma infraestrutura bem complexa, com vários equipamentos, vários cabos fazendo a interligação. E aqui no caso, os requisitos para a rede são a velocidade de acesso ideal, a disponibilidade, que é você ter uma baixa taxa de falhas, né? Não adianta você ter uma rede que vive caindo, vive fora do ar, a segurança, que é você ter métodos para evitar ameaças e invasões. Afinal de contas, os dados da empresa são o patrimônio da empresa. Nós vemos hoje muitos casos de invasões de empresas, roubo de dados, e isso é muito prejudicial para a concorrência. E também os recursos de rede têm que estar bem dimensionados, prevendo uma expansão futura. E aí nós temos os recursos de banco de dados, que é a parte do sistema que armazena e recupera os dados e informações manipuladas. Então, também nós temos hardware e software envolvido nisso, né? Porque você vai ter computadores, é claro, usados para armazenar dados, e também você vai ter softwares que são sistemas de gerenciamento de banco de dados, famosos gerenciadores de banco de dados. Então, normalmente isso aqui fica em um ou mais computadores na rede chamada de servidores, e aqui você pode ter, conforme as imagens aqui do lado, essa última imagem embaixo, dependendo do porte da empresa, você vai ter ali grandes corredores de dados. Isso para empresa grandíssima, como por exemplo a Google ou o próprio YouTube, que certamente tem parques que a gente chama de data centers, que são centenas de máquinas interligadas para armazenar uma quantidade muito grande de dados. Mas no caso de uma empresa de médio, pequeno porte, você vai ter ali alguns computadores ali numa sala que servem ali de armazenamento de dados. E aí a característica, o requisito para o banco de dados é você ter uma política de cópia de segurança, que a gente chama de backup, e de redundância.
pois os dados são a parte mais valiosa. O que seria isso? A cópia é você sempre ter uma cópia dos dados, porque se você tiver alguma pane, uma perda, você vai ter aquilo guardado. Já vi muitos casos de empresas que perderam todo o seu cadastro de clientes, todos os seus produtos, né, cadastrados, e deixaram de funcionar por alguns dias, porque quando a gente começa a usar o computador, a gente fica dependente. Então imagine você sem o seu celular, sem a sua agenda de telefones. Você perde todos os seus contatos, você vai ter que sair perguntando para todo mundo, né? Me dá o teu telefone de novo, que eu perdi minha agenda. Então imagine isso aí multiplicado por 1000. É a realidade de uma empresa que perde os seus dados. Já a redundância é você ter mais de uma cópia. É como se você tivesse, por exemplo, 2 smartphones idênticos, sempre. Tudo que você faz num é copiado automaticamente no outro. De modo que se você tiver o seu celular roubado, quebrado, você tem tudo no outro ali idêntico. Então, a redundância é mais ou menos isso. Então, isso é importante para a empresa porque se você tem a redundância, por mais que haja uma falha, você vai ter ali no máximo alguns minutos ou algumas horas de parada até que você coloque o seu backup, no caso, né, a sua segunda máquina para funcionar. Então, esses são conceitos bem importantes de se memorizar e entender, na verdade. Bom, vamos voltar lá na figura inicial só para reforçar um pouco tudo que nós vimos aqui dos componentes. Então, o que é importante aqui a gente deixar claro? Que esses componentes eles têm que estar em equilíbrio. Então, você tem que ter recursos humanos, software, hardware, rede, procedimentos e banco de dados sintonizados. Não adianta ter máquina de última geração e um programa que foi mal escolhido. Ou não adianta ter máquina de última geração, um ótimo programa, se a empresa já era desorganizada, as pessoas não se entendem, não tem regras claras, então tem um defeito na parte de procedimento, né? Ou, por exemplo, não adianta você ter ótimos profissionais, ótimos computadores, mas a sua rede vive caindo. Toda hora sai do ar o sistema, a sua internet está lenta. Então, aí é a importância de nós termos uma sintonia entre todos esses elementos para que o sistema funcione bem.